Como identificar se o sintoma que a criança traz no consultório veio de conflitos dela ou é um conflito vinculado a algum dos pais? Essa situação é o que geralmente eu faço na minha prática clínica. Claro que outros profissionais podem fazer de uma forma diferente o atendimento, mas em geral o que eu busco é sempre a alteração que possa estar vindo da criança, porque se eu falo que eu vou atender o pai e a mãe e não vou olhar a criança à primeira vista quando ela está trazendo um sintoma, eu deixo de ter uma possibilidade de trabalhar em cima dos conflitos da criança mesmo. Porque desde a infância ela pode viver conflitos ela mesma e não necessariamente trazer dos pais. Ela pode ter conflitos de se sentir deixada com relação ao fato da mãe e o pai irem trabalhar e ela ficar às vezes com outra pessoa. Essa criança pode ter conflitos da hora do parto, que pode ser dela mesmo, que ela teve medos, inseguranças e alterações. Ela pode ter conflitos com relação a como ela lida com algumas pessoas, às vezes uma babá que age de alguma forma, ou mesmo alguém no colégio, uma professora que agiu de alguma forma com ela e ela não gostou, e não tem nada a ver com relação à vivência dos pais. Então, em primeira vista, eu sempre olho a criança especificamente para relacionar um padrão conflitivo que ela possa ter trazido de alteração. Então, se eu uso somente o contexto do entendimento da origem emocional do sintoma, eu vou saber que se ela tem um conflito, às vezes, de cólicas intestinais, que ela tem, às vezes, diarreias, eu olharia para conflitos relacionados a sensações de algo de sujeira, algo de ruim, desagradável, uma irritabilidade que ela possa estar vivendo com uma pessoa especificamente que possa agir de alguma forma que ela não goste. Mas, se pergunto para os pais, não tem nada está acontecendo, ela tá bem, tá tranquilo, ela é bem cuidada, a babá dela gosta muito dela, as situações no colégio estão tranquilas, a princípio não tem nada de alteração, por mais que eu já vi casos onde que não era contado coisas que aconteciam no colégio, como crianças que eram, por mais que existiam câmeras no colégio, crianças que a professora falava no ouvido delas, xingando que se elas não parassem quietas, as pais delas não iam voltar a buscar elas, e isso fez com que todas as crianças da sala tivessem problemas de voltar a fazer xixi na cama, voltar a ter problemas e querer ter alterações, e isso simultâneo em todas as crianças, que daí foi se buscar posteriormente, descobriu-se que realmente a professora estava fazendo uma chantagem emocional com essas crianças. Então, por mais que às vezes não se saiba, os pais não saibam o que está acontecendo, pode acontecer coisas também que são, às vezes, não faladas pela criança, porque a criança às vezes não sabe falar ainda, ou para a criança ou é ameaçada que ela não pode falar sobre o que está acontecendo. Mas, se descartarmos a possibilidade de estar sendo vivido pela criança, aí a gente começa a olhar para os pais. E aí começa a perguntar, será que, mãe, você não está vivendo nada de situação assim que está nesse padrão conflitivo, né? De alguma raiva indigesta, não conseguindo aceitar alguma sujeira que está acontecendo na tua vida? Ou pai, será que não está vivendo alguma situação? E geralmente são padrões que são vividos no calado, né? Então o pai e a mãe estão vivendo, às vezes um não compartilhou com o outro, um ainda está guardando aquela mágoa, aquela merda que aconteceu, e é literalmente, né? Porque vocês não estão falando do intestino, vocês estão falando de merda, né? De sujeira que está acontecendo, que eu não consigo evacuar, e aquela criança às vezes acaba trazendo esse sentido de padrão conflitivo. Então a sogra está morando junto para ajudar a cuidar da criança, e o pai não está aceitando aquela situação, está meio indigesto aquele processo, e a criança acaba trazendo esse sentido. Ou na gestação, a mãe viveu uma situação de ter que botar goela abaixo, alguma situação com relação ao pai, e agora aquela criança está tendo refluxo com relação ao leite materno, porque não houve uma aceitação, foi botado goela abaixo aquela aceitação perante aquilo que aconteceu na gestação, ou aquela mulher viveu essa situação de descobrir que estava grávida de uma forma assim meio botada goela abaixo, porque não era um bom momento para estar grávida nesse momento, ou situações profissionais que foram indigestas, que essa mulher está vivendo ali naquele momento, pós-gravidar, ali quando ela volta para o trabalho, há um perigo de tomarem o meu espaço profissional, estão invadindo o meu território profissional e eu tenho que botar a goela abaixo essa situação. Então a mãe, quando vai amamentar, ela não está totalmente tranquila, porque ela está pensando, remoendo aquela situação e tem uma raiva, né? Então aquele momento de amamentar não é algo tranquilo, relaxado, ou a minha sogra está ali junto querendo ajudar e eu não suporto aquelas atitudes dela, eu não suporto que ela se meta na minha vida, nas situações que estão acontecendo. Então a mãe está meio engasgada com algumas situações. E eu vejo também outras situações, por exemplo, onde a criança ela não consegue dormir no quarto dela,
E pode ser por um conflito de medo dessa criança mesmo, de ela se sentir desprotegida naquele quarto e ela precisa ter uma segurança, porque talvez ela viveu, ela assistiu um filme, ela viu, assistiu um filme junto com os pais estão assistindo um filme lá e por mais que tenha lá indicação desse filme é acima de 14 anos e aquela criança está lá assistindo violência, mortes e tudo mais e aquela criança fica assustada ou no celular ela vê um vídeo que tem muitas cenas que não são adequadas para a criança e ela vê um vídeo que se assusta, entra em pavor. Ou no colégio, outras crianças às vezes falam da loira do banheiro, de um fantasma, disso e daquilo, e aquela criança fica numa insegurança. Então ela entra num padrão dela de medo, de insegurança. Ou em algum momento ela teve a sensação de ver algo, um vulto, alguma coisa no quarto e ela se assustou e ela quer dormir com os pais. Então é preciso trabalhar esse medo dessa criança, por isso é interessante entender da criança o que ela está vivenciando naquele momento, para que daí faça sentido. Não adianta ela falar assim, eu tenho medo de dormir, mas medo do quê, né? Porque se a gente vai trabalhar o medo dela, a gente precisa saber do que é esse medo. E quando ela consegue compartilhar esse medo, a gente consegue então quebrar esse medo, para que ela possa então se sentir mais segura naquele momento. Mas existem crianças que não têm um padrão de medo. Ela simplesmente tem uma sensação de insegurança, que o clima à noite não está legal. Se o clima à noite não está legal, o pai e a mãe não estão seguros, e ela vê na expressão corporal do pai e da mãe que não está um ambiente harmônico, tranquilo, ela sabe que ela não pode ficar lá no quarto, porque não é um ambiente tranquilo e harmônico. Então é melhor eu ir lá em direção ao pai e à mãe para me sentir segura, ou que pelo menos eu possa olhar o que está acontecendo aqui. Então esse medo na nuca, que é o medo do que pode ser que vai acontecer, não me deixa seguro de eu estar no meu quarto. E aí eu entro numa sensação de querer estar perto do pai e da mãe. Mas enquanto os pais não entendem que eles não estão bem e por isso a criança está buscando ficar no quarto, às vezes vão brigar com a criança, fica lá no teu quarto, eu não aguento mais você aqui, e vai só piorando a situação. E a partir do momento que a mãe entende que ela está mal por algum motivo, está estressada com alguma coisa, ou está triste com o esposo, ou o pai está triste com a esposa, e que o clima não está legal, aquela criança quer ficar junto porque ela quer saber o que está acontecendo. E ela quer apaziguar, ela quer resolver aquela situação que o pai e a mãe fiquem bem. Ela vai deitar na cama no meio do pai e da mãe. E às vezes a situação é um contexto inconsciente do pai e da mãe, que às vezes não querem mais ter filhos. Então, ter relação sexual pode gerar um perigo. Ou eu não me sinto à vontade porque o parto foi um parto normal, agressivo, abrupto, que me gerou uma frustração com relação ao contato sexual. E aí, aquela região vaginal, eu não quero que me toque muito, tá desagradável, tenho dores, tenho incômodos, então eu prefiro repulsar o parceiro. Então, a noite é um momento de perigo, de alerta inconsciente, tá? Não é porque a mulher deseja, o homem deseja repulsar sexualmente a parceira, mas inconscientemente existe um perigo em ter um contato sexual. E aí essa criança percebe que à noite o ambiente é um ambiente hostil, um ambiente de alerta, e eu tenho que estar no meio do pai e da mãe, porque assim todo mundo está tranquilo. Porque o pai não tem perigo de procurar a mãe não tem perigo de procurar o pai. Por mais que conscientemente a criança não saiba que é um conflito sexual. Mas a criança saiba que tem algo de errado. E ela quer estar no meio, porque assim quando ela está no meio todo mundo relaxa. E ela percebe, então ficar aqui é bom, porque a família está bem. Então ficar aqui, não ficar no meu quarto, eu vou ficar aqui. E, além disso, para o pai e para a mãe, se eles estão nesse conflito, não, deixa ele aqui, dormir aqui, deixa ela dormir aqui, que vai... é melhor assim a gente consegue proteger, consegue saber se ela está bem, mas é simplesmente uma desculpa baseada no inconsciente que tem uma relação de perigo. Então entender essa relação, então a gente olha primeiro com relação à criança, o que ela está vivendo, se faz sentido algo que ela viveu, se tem alguma referência frente a algo que ela viveu para aquele sintoma específico, ou se ela pode trazer no inconsciente uma reação perante algo que os pais possam estar vivendo. E quando a gente entende esse padrão, olha ponto por ponto, é possível daí modificar a percepção, se os pais estiverem preparados a mexer com relação ao que eles estão vivendo, para que entre uma harmonia. E a mesma coisa, situações às vezes onde a criança pode ter sintomas e realmente por brigas e discussões dos pais, mas se a gente trabalha a criança, não vai sofrer uma melhora enquanto os pais não param de brigar e entrar numa harmonia. E eles precisam trabalhar sobre eles, talvez, porque trabalhando sobre eles possam estar tranquilos nesse processo. E como a gente pode fazer para corrigir essa criança? A gente pode corrigir melhorando o ambiente, né? Se o ambiente está bem, eu não tenho por que estar mal, não tenho por que estar tranquilo. E um segundo padrão que é possível é conversar, dialogar com aquela criança.
explicar dentro do possível o que aconteceu, o que está acontecendo. Se às vezes eu não me sinto à vontade de falar sobre essa parte sexual, falar sobre os medos que a mãe ou o pai tem com a criança, é possível fazer o que é chamado hoje em dia de sleep talking. O sleep talking é a conversa noturna, ou uma reprogramação noturna, que é quando a criança dorme. Depois de uns 30, 40 minutos, dá uma chamadinha nela, ver se ela está realmente dormindo, e quando ela está inconsciente, que ela está no sono REM, que é quando o movimento ocular aparece, que ela move o olho para um lado e para o outro com o olho fechado, ela está no sono REM, que é o momento dos sonhos, né? Então, nessa fase do inconsciente profundo, é possível ressignificar aquela vivência. E aí a mãe e o pai podem conversar sobre o assunto, que o que o papai e a mamãe estão vivendo é do papai e da mamãe, que o papai e a mamãe vão resolver essa situação, e a gente vai fazer o melhor para não discutir mais, para resolver esse processo, para estar bem sexualmente entre o papai e a mamãe. Nós vamos buscar uma terapia, nós vamos trabalhar, ou agora a gente já entendeu, aquilo já passou, e agora a gente está bem e tudo vai ficar bem. Então é colocar sobre o que aconteceu, que o que aconteceu já passou, e que agora tudo vai ficar bem e a família vai ficar em harmonia, isso não é responsabilidade tua, então você pode ser criança, que você pode relaxar, você pode estar bem, que o papai e a mamãe vão resolver o problema. Seja qual seja o problema, às vezes o papai está com problema no trabalho e o papai pode falar para a criança que o papai está vivendo a situação no trabalho, mas isso é do papai, o papai vai resolver e você pode ficar tranquilo, você pode ficar bem, pode viver a tua infância, ser feliz, brincar, que o papai vai fazer o possível para estar junto contigo quando estiver junto contigo. E que seja verdadeiro isso, né? Porque não adianta falar da boca para fora e lá na cama tá a mesma coisa, tá o mesmo problema acontecendo, lá no trabalho tá a mesma coisa e eu não soluciono, eu tô puto da cara ainda, eu chego em casa, eu explodo e ajo da mesma forma. Quer dizer que você estava mentindo, porque aquilo que você falou durante o sono não é verdade, porque tu não mudou a forma de você agir. Eu tive uma paciente uma certa vez que uma criança, ela não conseguia defecar no banheiro, ela não ia no banheiro, ela trancava as fezes, porque a mãe carregava um segredo de um contexto de alguma sujeira, né, que ela não pôde evacuar, ela não pôde expressar para outras pessoas, ela não pôde compartilhar com outras pessoas aquilo que ela viveu de sujeira e de culpa perante uma situação, que ela não pôde reter um feto que ela abortou. Ela desejou o aborto, ela provocou o aborto, mas ela tinha aquela culpa que ela não pôde segurar aquele feto para ela. E essa segunda criança que veio depois, ela trouxe essa informação do aborto, mas principalmente enquanto a mãe não resolvia esse conflito, estava ainda na frustração de não poder ter segurado, não poder ter evitado provocar aquele aborto, aquela criança refletia a frustração que a mãe trazia. E a partir do momento que a mãe, durante o sono REM, ela pôde expressar, filho, aconteceu isso antes de você, a mamãe fez isso, mas isso é da mamãe, aquela criança ela não veio por N motivos, e isso já passou, isso é da mamãe, a mamãe vai deixar isso para o passado, e agora você pode ir no banheiro, você pode fazer cocô todos os dias, que isso não é um problema teu, é um problema que a mamãe já vai resolver. Tá? Então, a partir do momento que as crianças saem desse alerta e entendem o porquê, porque geralmente a criança tem sintoma porque tem um ponto de interrogação na cabeça dela sem entendimento do processo. E a partir do momento que ela entende esse processo, ela sai do conflito e tende a entrar uma normalidade. Espero que tenha entendido essa relação de como utilizar essas ferramentas para trabalhar em cima de uma criança, utilizando principalmente início, olhando para essa criança, depois olhando para os pais, se eles possam ter vivido algum conflito que possa estar pendente ainda na vida deles que possam agora resolver, falar com a criança, ou usar um ato simbólico para tirar esse processo, escrever uma carta, por exemplo, terapêutica para um antepassado, uma pessoa que me fez mal e agora eu posso jogar para fora aquela raiva, aquela frustração, e essa criança não poder trazer essas informações com ela e desencadear um sintoma nela. Então, eu espero que tenha gostado dessa informação. Compartilhe aqui se você já usou uma técnica ou se está usando com alguma pessoa e fez resultado, trouxe resultado com os teus pacientes, que essa troca é muito legal para que a gente possa um agregar com o outro e ter resultados, todos nós, cada vez melhor. Um grande abraço, tchau!